Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa revisão, né? Então, nesse primeiro exercício, considere o sólido geométrico exibido na figura constituído de um paralelepípedo encimado por uma pirâmide. Seja R a reta suporte de uma das arestas do sólido, conforme mostrado na figura abaixo. Quantos pares de retas perpendiculares é possível formar com as retas suporte das arestas do sólido, sendo R uma das retas do par? Então, aqui esse problema a gente vai identificar quais são as retas perpendiculares nesse sólido. Então, retas perpendiculares são retas concorrentes, se encontram em um único ponto, e nesse ponto de encontro, o ângulo formado é de 90 graus, que é chamado de um ângulo reto. É isso que a gente vai identificar. Então, esse problema é relativamente fácil, né? Então, pegando a reta R, a gente vai formar pares. Vamos analisar. Como eu tenho um paralelepípedo, todas as arestas do paralelepípedo são retângulo, né? São perpendiculares. Então, se eu prolongar isso aqui, ó, eu tenho a reta R, é perpendicular a essa reta que eu vou chamar de S. Então, R com S formou o primeiro par. R com essa outra reta suporte da aresta, onde contém a aresta do paralelepípedo, chamada de T, também é perpendicular a R. Então, R com T. Certo? Se eu pegar essa outra reta aqui, passando por essa aresta aqui, ó, ela também é perpendicular à reta R. Vamos chamar de U. Então, R com U. E, consequentemente, ó, essa reta, vamos chamar de W, também é perpendicular à reta E. Então, quantos pares eu posso formar tendo como uma delas a reta R? Nesse sólido eu posso formar 4 pares. Ok? Continuando aí a nossa revisão, veja aí esse segundo exemplo. Uma bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e, atualmente, é um icosaedro truncado formado por 32 peças, denominadas de gomos, e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos regulares e as outras hexágonos, também regulares. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se os dois lados costurados das faces, formam-se as arestas. O encontro das arestas formam os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. Determine o número de vértices e arestas desse poliedro. Beleza? Então aí eu tenho uma bola de futebol que, na realidade, essa bola é um poliedro chamado de icosaedro truncado. Certo? Então esse icosaedro truncado tem um total de faces 32. Só que dessas 32, eu tenho as faces que são pentágonos regulares, F5, e tem as faces que são hexágono regulares, hexágonos regulares, F6. Então, quantos pentágonos regulares eu tenho? 12. Consequentemente, eu vou ter 20 hexágonos regulares. Beleza? Essa informação estava nessa parte aí onde ele dá o total de peças dessa bola, né? Desse icosaedro truncado. Alguma dúvida? Pronto, vamos lá. Certo? Então ele quer saber o número de vértices
e o número de arestas. Como eu tenho a quantidade de arestas de cada tipo, né? Eu tenho quantidade de faces de cada tipo, né? São 12 pentagonais e 20 hexagonais. Com isso aqui já dá para a gente encontrar o número de arestas, pela aquela propriedade, né, que eu expliquei para vocês, né, e mostrei que cada aresta é comum a duas faces. Então vai ter aresta comum a uma face pentagonal e comum a uma face hexagonal, certo? Ou comum entre eles, né? Entre essas faces. Então, o que é que você tem que entender? Cada aresta é comum a duas faces. Com essa propriedade, você determina, né, pelas faces fornecidas aqui, o número de arestas. Então, como é que eu procedo? Ó? Número de arestas. Vou multiplicar, certo? Ó? São 12 pentagonais, então eu tenho 12 vezes 5. Mais, são 20 hexagonais, 20 vezes 6. Tudo isso dividido por 2, porque o número de arestas é comum a duas faces. Entendido isso, é só uma operação simples aí da matemática. 12 vezes 5, 60, mais 120, dividido por 2. Então, o número de arestas, 180, dividido por 2. Então, eu tenho um total de 90 arestas. Na bola, seria essas 90 costuras aí, né? Entre um gomo e outro. Ok? Continuando, vamos encontrar agora o número de vértices. Para encontrar o número de vértices, eu já tenho as arestas e as faces, aí você usa a relação de Euler, que diz que V mais F é igual a A mais 2. Em todo poliedro convexo vale a relação V mais F é igual a A mais 2. Como eu quero os vértices, V, as faces 32, as arestas 90, mais 2. Então V é igual a 92, menos 32, V é igual a 60. Então, em uma bola de futebol, né, chamado de cosaedro truncado, o que é que eu tenho? 90 arestas, 60 vértices, 32 faces. Ok? Vamos para a próxima. Então, continuando, um poliedro convexo fechado tem faces triangulares, quadrangulares e hexagonais. Determine o número de faces quadrangulares, sabendo que esse poliedro tem 24 arestas e 13 vértices, e que o número de faces quadrangulares é igual ao número de faces triangulares. Então o que é que eu tenho nesse poliedro, né? Nesse poliedro eu tenho faces triangulares, faces quadrangulares, faces hexagonais. E eu tenho o número de arestas 24 e o número de vértices 13. E o número de faces quadrangulares é igual de número de faces triangulares. Então, faces quadrangulares, eu não sei, vamos representar por x. A triangular também. As hexagonais, eu não sei quanto eu tenho também,
vamos chamar de y. Então o problema é encontrar isso aqui, ó, as faces quadrangulares. Esse é o meu problema, certo? Identificado o problema, vamos agora buscar estratégias para chegar na solução desse problema, né? Certo? Só que para chegar nesse x, eu tenho que, de alguma maneira, passar aqui pelo valor de y, encontrar uma relação entre y e x. Então, como é que eu faço isso, né? Encontrando o número de faces, concordam? Quantas faces tem esse poliedro? Olha, como eu tenho o número de arestas, que é 24, e o número de vértices dá 13, então eu posso usar a relação V mais F igual a A mais 2. Então, V 13 mais F, quanto é A? 24, ó, mais 2, 26. Então, quantas faces eu vou ter? 13. 26 menos 13, pronto. Então, nosso problema está sendo desmontado aqui, né? Então, encontrei o número de faces. Esse número de faces vai servir para quê, né? Para a gente estabelecer a relação entre y e x. Porque se eu pegar as faces triangulares mais as faces quadrangulares e as faces hexagonais, eu vou ter o total de faces. Ó, substituindo, ó, x mais y igual a quanto? 13. Isolando aqui o valor de y, para mim ter uma relação entre y e x, 13 menos 2x. Então, eu encontrei apenas a relação entre y e x, ou seja, entre as faces hexagonais e as faces triangulares ou quadrangulares. Y é igual a 13 menos 2x, certo? E aí, como eu tenho o número de arestas, ó, você usa a propriedade que cada aresta é comum a duas faces, né? Multiplicando aqui, ó, x vezes 3, 3x, x vezes 4, 4x, mais 6 vezes y, 6y, dividido por 2, que é a propriedade, cada aresta é comum a duas faces, e tudo isso dá 24, justamente a quantidade de arestas que é fornecida nesse problema. Então aqui, ó, 7x mais 6y, só que o y eu já sei, ó, 13 menos 2x, igual, esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando, está 48. Então 7x, 6 vezes 13 dá 78, menos 12x igual a 48. Aqui vai dar menos 5x, 48 menos 78 dá menos 30. Multiplicando por menos 1, então aqui vai ficar positivo, né? Então x, 30, dividido por 5, e vai dar igual a quanto? 6. Então chegamos na solução do problema. Quantas faces quadrangulares eu tenho? Resposta: 4. Então esse problema é um problema que deu um passeio por todas as propriedades aí relacionado aos poliedros, né? Ok? Vamos para a nossa última questão.
Então, vamos agora resolver nossa última questão dessa revisão, né, sobre poliedros e a parte da geometria espacial. Então, diz o seguinte: determine o número de faces de um poliedro convexo e fechado que tem 5 ângulos tetraédricos, 6 ângulos triédricos. Então, aqui fala de ângulos tetraédricos, ângulos triédricos. Então, o que significa isso? Significa que de um determinado vértice desse poliedro está partindo 4 arestas. 1, 2, 3, 4. São os ângulos tetraédricos, que é representado por V4. Por que V? Porque o ângulo parte do vértice. 4 porque é tetra, né? Tetraédrico. Então, quantos eu tenho? 5. Beleza? Alguma dúvida? Posso continuar. Então, continuando. Novamente, eu tenho um vértice desse poliedro. E desse vértice está partindo 3 arestas. São os ângulos triédricos, né? Certo? Então, eu tenho V, porque os ângulos têm que partir de um vértice, certo? V3 triédrico igual a quanto? 6. Pronto, essas são as informações iniciais que eu tenho. Com essas informações, como de cada vértice está partindo aresta, já dá para a gente encontrar o número de arestas pelaquela propriedade, né? Cada aresta é comum a 2 faces. Então a gente faz o mesmo procedimento, né? Multiplicando aqui, 5 vezes 4. Então o número de arestas igual 5 vezes 4 mais 6 vezes 3 dividido por 2. Beleza? Então 5 vezes 4, 20, mais 18 dividido por 2 dá 38 dividido por 2. Então, esse poliedro com certeza tem 19 arestas. Só que ele quer saber o número de faces. E aí você vem para a relação V mais F é igual a A mais 2. Relação dos poliedros convexos, né? Número de vértices, 5 mais 6, 11. Mais as faces que eu vou encontrar, F igual a aresta 19 mais 2. Então, F igual a 21 menos 11. Então, eu tenho 10 faces. Essa é a resposta do nosso problema. Beleza? É isso aí, pessoal. Terminamos a nossa primeira aula desse novo modelo de ensino, que é o ensino à distância, através de aulas remotas. Eu espero que vocês tenham compreendido aí essas 4 questões que eu selecionei, certo? E esperamos que em breve nós estejamos juntos novamente, né? Quando passar essa situação da questão do coronavírus, certo? Então, um bom dia para vocês, bons estudos, tá certo? E vamos seguir aí as orientações dos profissionais de saúde, ficar em casa, se sair usar máscara, né? Para que a gente em breve estejamos todos juntos, né? Para as nossas atividades normais, beleza? Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Obrigado aí, pessoal.